Portugal tem no Alentejo um dos seus mais falados e pujantes destinos. 1000 vezes referenciado pela beleza das suas planícies, pelo sabor único da sua gastronomia, é na área dos vinhos que o Alentejo mais encómios tem recebido ultimamente. Uma das mais sólidas estruturas produtoras de vinhos, ainda por cima de extraordinária qualidade, é a adega cooperativa de Vidigueira Cuba e Alvito, fundada em 1960 e que conta hoje com cerca de 300 associados. Assente no esforço e sonho de grande parte dos viticultores da região de Vidigueira, Cuba e Alvito, esta adega é hoje uma moderna e visionária PME líder, em cujo património vitícola se descobrem castas autóctones aperfeiçoadas de geração em geração, entre as quais sobressai com grande destaque a casta Antão Vaz. Esta adega, totalmente reestruturada, apostou em modernos processos de gestão rumo ao futuro, visando garantir produtos com elevadíssimo nível de qualidade, através de uma firme aposta na formação dos seus colaboradores e no desenvolvimento tecnológico, sabendo adaptar-se às alterações e evoluções do mercado. Foram feitos investimentos importantes e fundamentais. Uma nova linha de engarrafamento com capacidade para 6.000 garrafas por hora e o centro de análise e pesagem, uma estrutura que controla a qualidade das uvas recebidas. Tudo feito em nome do compromisso de produzir e garantir a qualidade dos nossos vinhos, comprovada pelos mais de 300 prémios nacionais e internacionais conquistados. A nossa missão é continuar a cumprir a promessa de descoberta e afirmação das regiões de Vidigueira, Cuba e Alvito, tão vincadas pela cultura do vinho, numa viagem que aproxima a adega, a Vasco da Gama e às conquistas de outros tempos. Com efeito, as raízes desta região entrelaçam-se com a história e presença de Vasco da Gama, o Conde de Vidigueira, a quem Dom Jaime, Duque de Bragança, cedeu a vila em 1519. Assim, surgiram as primeiras ligações da Vidigueira e de toda a região com a família dos Gama. Vidigueira, quando o vinho é uma viagem. Como homenagem a Vasco da Gama, os vinhos da adega de Vidigueira, Cuba e Alvito propõem uma outra viagem, esta de caráter gustativo e de descoberta do prazer de beber e desfrutar magníficos vinhos. Tal como Vasco da Gama viajou de Portugal para a Índia em 1497-98, vamos também nós viajar pelos vinhos, numa aventura que dividimos em 7 atos, uma aventura que nos promete a descoberta de novos territórios sensoriais. Ato 1. O pronúncio da viagem. No início, há que tudo preparar. As viagens planeiam-se e a expectativa faz parte desse grande encanto. Provemos os primeiros vinhos, os de iniciação, os vinhos de educar o palato na grande viagem que nos espera do que é a descoberta de beber vinho. Ato 2. A partida. Já a bordo, arrumemos os nossos pertences e arrumemos também as nossas sensações. A viagem, lenta, já começou e com ela os vinhos ganham novas texturas e novos sabores. São novas descobertas sensoriais, ainda tenues, que nos vão marcar indelevelmente. Ato 3. A saudade. Para trás ficou a pátria. Estamos entregues a nós próprios e as recordações dos que deixamos não nos impedirão de provar novos sabores em diferentes garrafas. Os vinhos ganharam estrutura e cada vez são mais complexos, embora bem lá no fundo nos recordem a nossa terra. Ato 4. A inspiração. A viagem traz desafios para os quais é preciso saber resistir e às vezes até lutar, mas sempre com inteligência. Cada desafio traz novidades e cada novidade é uma descoberta de sabores. Aqui, a boca enche-se de voluptuosidade e os vinhos cada vez são mais complexos. Ato 5.
a decisão. Para a frente é o caminho, terá dito seguramente e muitas vezes o Gama aos seus marinheiros. E nós, obedecendo com humildade, seguimos a aventura vínica, abrindo outras novidades. Cada vez mais são diferentes os aromas e cada vez mais se desfrutam os prazeres de saborear diferentes vinhos. Ato 6. A bonança. Quando os ventos ajudam, a velocidade aumenta. Se tudo vai bem, festejemos então. Deixamos aos porões das naus, onde há maravilhas escondidas, vinhos que já envelheceram e marcam e de que maneira quem os mete à boca. Vinhos que se afirmam, que desafiam, mas sobretudo que inebriam. Ato 7. A conquista. A aventura está prestes a terminar. Foi boa a viagem pelos sentidos que despertaram, pelos sabores que se descobriram, pelas texturas que se apreciaram. Mas o deleite maior está à nossa espera, numa explosão sublime de cor, aroma e sabor. Desfrutemos, pois, na terra um pouco do céu, um pedaço do paraíso. Cada vinho desta viagem eleva-nos a diferentes estados de alma, ou não fosse a sua degustação um momento único nas experiências individuais ou partilhadas. Não esqueçamos que, como consumidores, somos todos convidados a embarcar nesta viagem. É assim, sempre que dizemos vidigueira, quando o vinho é uma viagem, pois somos e sempre seremos eternos viajantes. Esta viagem aproxima a viagem de Vasco da Gama e as conquistas de outros tempos, à promessa de descoberta e afirmação dos nossos vinhos. Estamos numa região profundamente marcada pela cultura da vinha. Ao passearmos pela nossa região, cultura e história, estamos a interligar os nossos vinhos a uma viagem idealizada, numa descoberta de novos territórios sensoriais, os nossos vinhos, os vinhos da adega cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito.